mais uma vez eu cumprimento aqueles irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, lemos dois textos e a mensagem que traremos nessa noite tem por título Cristo, o nosso substituto. E leremos aqui em João 19, versículo 30 e 1 Pedro, capítulo 3, no verso 18. Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, é escrito nas Sagradas Escrituras esse seguinte versículo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, meus amados irmãos, quando estudamos as Sagradas Escrituras, vemos uma inversão de sentença. A Bíblia aponta que o castigo punitivo de Deus cairia unicamente num homem transgressor, um homem que havia transgredido a lei de Deus. O apóstolo Paulo já escreveu que todos pecaram e todos então estavam destituídos da glória de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele diz que nessa sentença que Deus aplicaria no homem, ele faz a seguinte troca: o justo, aquele que juridicamente era declarado inculpável, sem mancha, sem mácula, ele agora é trocado do banco dos réus com um injusto. E essa palavra injusto aqui é quando a gente vê nos Salmos, quando a gente vê em Apocalipse, que aqueles injustos não herdarão o reino de Deus, os injustos são abomináveis a Deus, os injustos não podem entender os caminhos de Deus, os injustos estão por natureza destinados à ira, e é com esse tipo de pessoa que Cristo faz a substituição no banco dos réus. Deus declara que o culpado é inocente e o inocente se torna culpado. E o culpado agora ele tem que trazer sobre si, receber sobre si a pena que o culpado que foi substituído deveria receber. E a verdade é que em João capítulo 19, versículo 30, está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Na cruz do Calvário, Cristo ele declara que a dívida que foi imposta sobre ele para salvar o culpado, ele cumpriu. E esse é a palavra no original, é tetelestai, ou seja, a dívida foi paga com juros e correção a um Deus puro e santo que não poderia tolerar o pecado. E quando Cristo declara está consumado, ele está dizendo para Deus: tudo o que você exigiu do homem, tudo que a sua justiça pedia do homem e ele não poderia dar, agora eu cumpri, dando esse último gesto de amor. Estou dando a minha vida e, portanto, ponho um ponto final na dívida e na inimizade que o homem tem com o Senhor. E Deus tomou este ato de Jesus como definitivo e irrevogável. Deus agora não pode condenar um pecador que reconhece o senhorio do seu filho. Impossível.
Nada separa o homem de Deus se ele estiver em Cristo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Cristo Jesus, ele já havia sido predestinado por Deus para ele nos substituir neste julgamento. O homem, ele não consegue compreender o que foi o amor de Deus pelo homem caído, não consegue compreender. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, ele mostra ao homem, não somente fala ao homem do seu amor, mas ele dá uma prova. E a prova do amor de Deus foi fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário em favor do homem, quando este homem era inimigo declarado de Deus. E Deus manda o seu filho para substituí-lo da punição que esse merecia. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui em Romanos que Deus não somente declarou uma carta que acabava com a inimizade com o homem, e ele selou essa carta com o sacrifício do seu filho, quando nós ainda não merecíamos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz a palavra de Deus: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então hoje nós cumprimos a vontade de Deus, nós estamos dentro da vontade de Deus, andamos na justiça de Deus, graças a essa substituição do banco dos réus. Não é que Deus encobriu as nossas culpas porque nós fôssemos bonzinhos, não. Porque alguém pagou, porque alguém recebeu a sentença que era justa para nós. Nós vemos também, meus amados irmãos, que a nossa reconciliação com Deus se deu pelo fato de Cristo assumir nosso lugar. Quando nós lemos a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, que esse sacrifício foi tão perfeito e tão agradável diante de Deus, que ele nos trouxe garantias. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sabendo, meus amados irmãos, que no Velho Testamento, quando se oferecia os sacrifícios a Deus, eles se tinham como costume o incenso com algumas ervas, para que aquele sacrifício ele se tornasse agradável a Deus. E quando Cristo está na cruz do Calvário, o cheiro da sua justiça ele subiu suave. A troca foi aceita. Deus agora troca o culpado pelo justo, quando ele vê a perfeição do seu filho, quando vê a justiça do seu filho, ao trocar de lugar com os homens. A Bíblia diz que Jesus, ele satisfez plenamente todas as exigências que Deus exigiu do homem na lei, na sua lei, e que o homem não poderia cumprir. E cada vez mais o homem se afastou de Deus, e o homem estava perdido, caminhando para o abismo, porque do coração do homem só brotava maldade,
injustiça, e esse homem, por natureza, ele se inclina as costas para Deus e afasta-se. Mas a Bíblia diz que Cristo, ele satisfez a exigência de Deus, e a exigência de Deus era: pecado se paga com sangue. Pecado mata, sangue vivifica. Não é à toa que no sistema levítico eram matados os cordeiros para substituir o homem que tinha sido descoberto pelo pecado. O pecado dele era parcialmente coberto com o sangue dos cordeiros. Não foi à toa que Adão, quando pecou no jardim do Éden, Deus precisou sacrificar um animal para cobri-lo, mostrando a Adão desde o Éden que alguém tinha de pagar para o homem se tornar coberto de novo. E Cristo, ele satisfez essa exigência de Deus. A exigência de Deus pedia que o homem pagasse pelo erro, que o homem ele apresentasse diante de Deus inculpável, sem mancha. Mas o homem não tinha mais este poder, porque o pecado degenerou o homem. Mas nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo, ele, quando aceita cumprir a exigência de Deus, ele sabia que traria sobre si as enfermidades e imperfeições dos seres humanos, e ele seria considerado maldito porque foi exposto um crime na lei romana que era aplicado aos presos de alta periculosidade ou a líderes revolucionários que deveriam morrer nessa pena capital para servir de exemplo para os outros. E era tão maldita essa morte na cruz que qualquer família que tivesse um ente que fosse crucificado, essa família seria discriminada por toda a sua vida, porque isso se iria dizer nas rodas familiares, na roda dos vizinhos: aquela família teve alguém imprestável, alguém tão miserável que foi sentenciado à pior das mortes, a morte capital do Império Romano, foi sentenciado à cruz do Calvário. Portanto, na família daquela pessoa teve uma pessoa que foi maldita, e Cristo, ele se fez maldição por mim e por você. Quando ele aceita nos substituir, ele traz a maldição que era minha, que era sua, porque quem deveria estar pendurado naquele madeiro não era Deus, era ele, era você. E ainda que nós estivéssemos pendurados naquele madeiro, a Bíblia diz que toda a nossa justiça seria para Deus como um trapo de imundícia. Não satisfaria a exigência de Deus. Mas Cristo, por sua vez, pela sua santidade, pela sua obediência, pela sua humildade e pela sua vida de retidão, ele aceitou esse escárnio, foi pendurado no madeiro, se fez maldição por nós, para nos livrar desta maldição. A Bíblia também vai mostrar que Cristo, como substituto do homem caído, ele eleva-nos a uma posição privilegiada. Vamos ver o que diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo,
Versículo 10: porque morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então é um privilégio adquirido quando nós aceitamos o projeto de Deus para nossas vidas, e nós vimos que Deus, desde a sua concepção no seu plano original, Ele não tinha preparado o ser humano para a ira ou para ser seu inimigo, mas para a aquisição da salvação. E Deus sabia na sua presciência que o homem iria cair, e Ele então colocaria o seu Filho para nos resgatar do poder do pecado, para que tanto pela nossa vida como pela nossa morte nós não fôssemos excluídos mais da presença de Deus. Outra característica de Jesus como um substituto é que Ele nos proporciona muitas bênçãos. Quando o ser humano ele crê em Cristo, no sacrifício vicário de Cristo, ele toma posse de muitas bênçãos do sacrifício de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32, vejamos o que diz o apóstolo: aquele que nem mesmo o seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com Ele todas as coisas? Então nós vimos que pela obediência de Cristo, Ele volta ao lado do Pai, Ele vai receber o que está destinado, o poder e a glória, a honra e a majestade, o céu, mas também Ele concede esse privilégio a nós, de um dia nós vencermos a morte, de um dia nós vencermos este mundo e estarmos junto com Deus para toda a eternidade, sem medo de sofrer, sem medo de chorar, sem medo de que algo de mal nos aconteça. E isso foi fruto da morte substitutiva de Cristo no nosso lugar. A Bíblia também vai dizer, porém, Cristo coloca um crente, não é, irmãos? Depois que o crente recebe todas essas dádivas de Deus, aí cai um peso também sobre os cristãos. E fica a pergunta: se eu fui tão abençoado assim, se a morte de Cristo me aproxima de Deus, se a morte de Cristo me coloca numa posição de eu estar vivo novamente diante de Deus, então logo eu posso fazer o que eu quero, eu posso andar da maneira que eu quero, porque Cristo morreu uma vez por mim, agora eu estou livre de tudo. Pelo contrário, meus amados irmãos, todas essas bênçãos adquiridas por Cristo para nós, Ele tem um peso. Essas bênçãos, ela nos traz grande responsabilidade. Não pense vocês que Cristo, quando chamou cada um de nós, Ele queria que nós vivêssemos do nosso jeito, ao nosso modo, o que nós achamos, o que nós falamos, o que seja do nosso agrado. Vejamos o que as Escrituras nos diz. Em Tito, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: ao qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, meus amados irmãos, os cristãos, quem ouviu a voz de Deus, quem recebeu a dádiva da salvação, tem que ser zeloso. E o que é uma pessoa zelosa? Você chegar em um lar, visitar um lar, facilmente você identifica quando a dona de casa é zelosa e quando não é. Você sabe que um dono de casa é zeloso e quando não
não é quando você apenas visita essas pessoas. Então o zelo não é sinal de riqueza, é sinal de cuidar bem daquilo que ele tem, é cuidar com carinho daquilo que ele possui. Então o cristão, ele tem de ser zeloso por essa preciosidade chamada salvação. O cristão tem de ser zeloso por aquele sacrifício que Cristo fez no Calvário, lhe dando garantias, e ele tem que andar de forma honesta, transparente, de forma que todos os vejam e glorifiquem a Deus pela sua vida. A Bíblia também, meus amados irmãos, ela faz essa orientação para nós de sermos zelosos pela preciosidade que é o Evangelho, quando em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Então, meus amados irmãos, o peso de conhecermos a vontade de Deus, a libertação de Deus, não significa que eu e você façam o que quiser. O caminho para o cristão é o amor. O cristão, ele não é só convidado a amar, mas ele é obrigado por Deus a amar, a perdoar, a, se possível for, dar vida pelos irmãos, como Cristo deu a vida pela sua igreja. Então você veja que no reino de Deus não é um vale tudo, onde eu posso fazer o que eu quero, onde eu posso dizer o que eu quero e ficar por isso mesmo. Tem regras, tem princípio. O povo foi liberto, fomos resgatados da maldição da lei, mas a Bíblia diz que Deus preparou boas obras e Deus quer que nós andemos nessas boas obras, para que quando o mundo olhe para o seu povo, glorifique a Deus, dizendo: Deus transformou esse homem, Deus transformou essa criança, Deus transformou esse ancião, porque ele fazia, mas não faz mais. Ele era assim, mas hoje está assim. Então você veja, meus amados irmãos, que o peso da substituição de Jesus, ele tirou grande parte daquilo que nós não poderíamos fazer, ou tirou tudo que nós não poderíamos fazer. Mas aquilo que foi possível a mim, depois que conheci essa revelação, recebi esse perdão, é que eu mostro isso ao mundo através da minha atitude, através do meu comprometimento com as Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e o 21, diz o seguinte: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Então você vê, meus amados irmãos, que nós cristãos fomos alcançados por Deus, e tem uma consequência lógica e natural: sofrimento. Iremos sofrer. A Bíblia diz que todos aqueles que quiserem andar pelo caminho certo, fazendo a vontade de Deus, eles padecerão perseguições, provações. Mas aqui na carta de Pedro, ele diz que esse sofrimento, ele pode ter a causa por amor ao Evangelho, ou ele pode ter a causa pelas minhas más ações, pelos meus maus passos, pelo meu mau comportamento. Eu vou sofrer agravos, e nesse tipo de agravo eu não agrado a Deus. E se eu for escarnecido, e se eu for injuriado pelaquilo que eu fiz de mal, há algum galardão nisso? Não. Então o povo de Deus é convidado, depois que
recebe a revelação de Deus, a que ele ande de uma maneira honesta, humilde, verdadeira, e se sofrer agravos, que seja mentira e não verdade. Por fim, meus amados irmãos, a substituição de Cristo nos bancos do réu por nós, ele nos conduz a um destino eterno. Vejamos o que diz 1 João, capítulo 3, e versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amados irmãos, tem um inseto na natureza que toda vez que eu passo por esse texto eu me lembro desse inseto chamado borboleta. Ela tem um processo na sua vida chamado metamorfose. A princípio, com aquela borboleta linda, formosa, ela passa pelo estado de larva, lagarta, e ela fica naquele casulo ali pendurado, e você diz, não tem nada de bonito ali dentro. Mas na data certa, aquele casulo se abre, e a borboleta ela pode enfim mostrar toda a sua exuberância, suas cores e sua beleza para nós humanos. E assim também é o crente nesta jornada. Assim também somos nós. Nós temos a certeza que ainda não somos aquilo que foi prometido a nós. Nossa vida neste planeta Terra, a nossa estadia neste mundo, ela faz com que a gente tenha um foco ainda imperfeito de Cristo, como Ele é. As nossas limitações, os nossos medos, a gente não consegue enxergar aquilo que Cristo é na sua perfeição, e também não entendemos aquilo que seremos quando sairmos desse casulo chamado corpo mortal perecido. Mas para isso, a Bíblia diz que nós temos de conservar a nossa vida nos ditames de Deus, sofrendo agravo, sofrendo perseguições e humilhações, sofrendo muitas vezes, meus amados irmãos, astutas ciladas do diabo preparado para nós, de uma sociedade que muitas vezes está muito distante de Deus e que ela proporciona para os crentes muitas dificuldades de caminhar nessa jornada. Mas eu tenho certeza de uma coisa, amados irmãos, se permanecermos firmes, fiéis, sabendo valorizar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pregando sua palavra, dedicando-se na oração e no ensino da sua palavra, orando, suplicando, se submetendo a Deus, em breve acontecerá a nossa metamorfose, quer pela morte ou quer pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, a Bíblia diz que seremos semelhantes a Cristo. Semelhante é a natureza, o corpo. Teremos aquele corpo quando Cristo sai da sepultura e recebe aquele corpo glorificado. A Bíblia diz que seremos semelhantes a Ele. Jesus não padece mais de fome, sede, tristeza, e um dia poderemos enfim chegar ao cruzar os portões da eternidade, olhar diretamente para o rosto de Cristo e ver a sua beleza, e ver aquele que ganhou a salvação na cruz do Calvário, e poder dizer: meu Senhor, muito obrigado.
Se não fosse o Senhor que trocasse de banco comigo, hoje eu não poderia ver o Senhor. Hoje eu não poderia receber o bem-vindo, receber por herança aquilo que está prometido ou destinado a vocês. Então eu agradeço a Deus por Deus ter nos amado quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia fala que o homem sem Deus, ele estava morto, um morto vivo, um zumbi. Comia, bebia, falava, mas estava morto, desligado da vida. Todo que está desligado da vida está morto. Cristo é a vida, e Ele diz que nenhum homem tem acesso a Deus sem Ele, e pela misericórdia dEle, Ele nos chamou. No livro de Deus estava escrito o nome dos amados irmãos Gilmar, Giane, Damiana, Manuel, Soulo, Edson, Fátima. Todos estavam escritos no livro de Deus para servi-lo, sem nós nem termos nascido ainda. E Deus conhecia nossos passos e a nossa história. Portanto, meus irmãos, valorizemos esse tão alto amor, esse tão alto sacrifício que Deus fez ao entregar seu Filho aos carnes por nós. Sabemos que somos privilegiados, mas nós não chegaremos por inocente diante de Deus por tamanha revelação e demonstração de amor com que Ele nos presenteou. Portanto, que essas palavras fiquem no coração dos irmãos, que seja a reflexão de nossa noite neste dia, para que possamos alcançar o objetivo que Deus quer para cada um de nós. Que Deus abençoe a sua amada igreja. Amém. Que possamos tirar proveito, né, dessa mensagem, uma mensagem ótima, né? Que possamos valer a pena o sacrifício que Cristo fez ali na cruz, derramando o seu sangue. Que possamos ser cristãos autênticos, que não caiamos, né, pelos obstáculos da vida, mas que nos tornemos vencedor e que possamos dar exemplo, né, para aqueles que ainda não têm Cristo em suas vidas, para que através do nosso testemunho, do nosso andar com Cristo, possamos ganhar pessoas, né? Mesmo às vezes nós não sabemos falar por timidez ou por vergonha, mas através do nosso testemunho, onde passamos no trabalho, na escola, né, na vizinhança, ganhamos pessoas também através do testemunho. Quero convidar o maestro Jair para cantar o louvor final.